Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro RZAG11. Um Fiagro que atualmente conta aí com um pouco mais de 85 mil investidores, tem entregado uma rentabilidade superior a 1% ao mês e ainda está sendo negociado com desconto. Será que vale a pena investir nele? Quais são os riscos e as vantagens de se investir nele? É o que vamos analisar aqui nesse vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha. E deixe aí seu like, que é uma maneira de você apoiar esse canal. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o RZAG11, como eu já mencionei, ele é um Fiagro de base 10, está sendo negociado a R$ 8,64, muito próximo aqui das suas mínimas dos últimos 12 meses, que foi aqui os R$ 8,36. E essa mínima ele bateu algumas semanas atrás. Foi exatamente aqui no dia 9/5. Então, aproximadamente umas 2 semanas atrás ele fez a sua mínima dos últimos 12 meses. Voltando aqui, podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,51%, uma boa rentabilidade. E ele já pagou aqui no acumulado em rendimentos R$ 1,43 por cada cota. Descendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que o valor patrimonial por cada cota, no caso o preço justo do RZAG11, é os R$ 9,48. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,64. Então, ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,91. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 9%. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de R$ 645 milhões de reais, um caixa de 17 milhões e conta com um pouco mais de 87 mil cotistas. E tem uma liquidez média diária, nesses últimos dias, superior a 700 mil. E seu último rendimento pago, pessoal, foi correspondente aqui ao mês de abril, que ele pagou no dia 15/5, foi de 11 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade de 1,21%. Então, uma boa rentabilidade no mês. E se pegarmos aqui o seu gráfico de distribuição dos últimos anos, desde 2022, que foi quando ele começou, até agora, início de 2024, podemos ver que ele vem diminuindo, né? Especialmente aí por causa da queda da taxa de juros. Fiagros, geralmente, na sua grande maioria, investem em CRAs que estão indexados ao índice CDI. Então, consequentemente, com a taxa de juros caindo, que foi o que aconteceu aqui em meados do ano passado, mais ou menos em mês de agosto e diante, então os rendimentos também vieram caindo no decorrer desse tempo. Vamos aqui agora no último relatório gerencial desse Fiagro, analisar um pouquinho melhor sobre ele e conhecer alguns pontos, Então, primeiramente, aqui podemos ver qual é o objetivo desse Fiagro. A gestão menciona aqui que o Fiagro RISA seleciona ativos das cadeias produtivas agroindustriais com foco em originação própria, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas expectativas de risco, retorno e liquidez. Através da expertise do time de gestão do setor, fazemos uma análise criteriosa de risco de crédito, em conjunto com um jurídico especializado, e um monitoramento constante dos ativos. Então, ele investe em CRAs, na sua grande maioria, com foco na originação própria, Ele menciona também que o fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção da cadeia agroindustrial. Aqui podemos ver que sua gestão é feita pela RISA A7. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que esse fundo teve início lá no mês de outubro de 2021. Até no momento ele realizou 2 emissões de cotas. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,15% ao ano, que é uma taxa elevada. E com respeito à taxa de performance, ele cobra aqui 10% do que superar o índice CDI. Ele também menciona que a divulgação de rendimentos é sempre no último dia útil de cada mês. Então, essa semana, na próxima sexta-feira, que será o último dia útil desse mês de maio, ele anunciará os seus rendimentos, que ele vai pagar aqui no 10º dia útil do mês subsequente. Continuando aqui, podemos ter mais algumas informações sobre esse Fiagro. Então, atualmente, ele conta aqui com 34 ativos, então são 34 CRAs que atualmente ele tem no seu portfólio de investimento. 100% desses ativos estão indexados ao índice CDI, então ele tem uma dependência direta da taxa de juros, A sua receita depende diretamente da oscilação da taxa de juros aqui no país. Continuando aqui, podemos ver com respeito, pessoal, aqui embaixo, o seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de abril de 2024. Então podemos ver que durante o mês de abril ele teve uma receita total aqui de R$ 8.129.000, que foi um resultado maior do que no mês anterior, correspondente ao mês de março. As suas despesas foram menores do que no mês anterior, somou aqui o valor de R$ 836.000, então no final
ele ficou aqui com resultado líquido de R$ 7.293.000, o que correspondeu a 11 centavos por cada cota. E o valor que ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas foi exatamente 11 centavos. Então ele distribuiu exatamente o que ele gerou de receita durante o mês de abril. Aqui podemos ter, pessoal, mais algumas informações sobre esse FIAGRO. Então, com respeito ao seu indexador, como eu já havia mencionado, é 100% indexado aqui ao índice CDI. Então, todos os seus ativos CRAs estão indexados ao índice CDI. Com respeito ao portfólio de cultura, podemos ver aqui os 6 principais que atualmente ele tem, porém se destaca aqui uma concentração no segmento de soja. Então, a maioria dos devedores que atualmente pegaram dinheiro emprestado com esse FIAGRO atuam nesse segmento de soja. Continuando aqui, podemos ver também seu portfólio por garantias. No caso, quais foram as garantias que os devedores do RZAG11 deram para ele. Então, na sua grande maioria, foi usada aqui como garantia a alienação fiduciária de terras mais aval. E também foi usada aqui a alienação fiduciária de grãos mais aval. Descendo mais um pouco aqui, também podemos ver com respeito à sua exposição por estado. Um ponto interessante é que ele não tem exposição aqui ao estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido aí pelas chuvas, e que muitos agricultores tiveram muito prejuízo naquela região, porém suas maiores exposições estão aqui no estado da Bahia e também no estado de Goiás. Aqui no comentário do gestor, ele menciona algumas movimentações que ocorreram nesse último mês de abril. A gestão menciona aqui que o fundo adquiriu certificados de recebíveis do agronegócio, no caso CRAs, no valor de 20 milhões emitidos para 2 grupos, que foram esses 2 aqui que eu estou selecionando para vocês. Um deles tem atuação aqui no estado do Tocantins e que está há mais de 30 anos na atividade agrícola. Menciona também que possui uma boa gestão com sucessão bem definida e atuação na segunda e terceira geração da família no negócio. A gestão menciona também que eles produzem em mais de 13 mil hectares ao ano e são especializados na produção de soja, milho e gergelim. E esse outro grupo que o RZAG11 adquiriu, CRAs, é uma empresa familiar que se destaca como um dos principais produtores de sementes de soja no país, abrangendo uma área de mais de 70 mil hectares distribuída em 6 estados. E, além da soja, essa empresa também se dedica à produção de algodão, caroço de algodão, milho e arroz. Então parece aí ser boas empresas que agora são devedoras do RZAG11. Esperemos aí que elas possam honrar com compromisso, de pagar esse FIAGRO direitinho. E aqui, pessoal, podemos ver todas as operações CRAs que atualmente esse FIAGRO ele tem. Então ele vai falar aqui quem é o devedor, o seu indexador juntamente com a sua taxa, todos eles estão indexados ao índice CDI. E aqui ao lado a gente pode ver a taxa fixa de juros. Então podemos notar que são taxas elevadas. Se descermos aqui, podemos ver qual é a média dessa taxa. É de 5,18% indexados ao índice CDI. Então podemos ver que é um ativo mais arriscado, já que ele tem uma taxa bastante elevada. Então lembre-se que você vai ter, se você investir nele, você vai ter uma maior rentabilidade, porém o risco também de crédito é muito maior. O risco desses devedores não conseguir honrar com compromisso de poder pagar. Ele menciona aqui também quais foram as garantias dadas por cada um desses devedores, o vencimento de cada um desses contratos, o valor emprestado para cada um desses devedores. E aqui também podemos ver a porcentagem PL, no caso o patrimônio líquido do FIAGRO investido em cada um desses devedores. Então nota-se que ele tem concentrações. Esse primeiro devedor aqui, ele tem um PL somente nesse ativo de 20,4%, porém ele tem um outro CRA mais aqui embaixo, que é do mesmo devedor, que está no número 15, ele tem mais uma exposição de 1,5%. Então somente nesse devedor ele tem uma exposição aí de 22%, o que é uma concentração altíssima em apenas um devedor. Ele tem outra concentração aqui nesse número 2, com 17,3%. Até aqui, até nesse 6,2% são concentrações. Se você pegar somente esses 7 primeiros CRAs que atualmente ele tem aqui, do número 1 até o número 7, que é nesse daqui que eu selecionei, praticamente 70% até 75% do PL do fundo está investido somente nesses devedores. Então, é uma alta concentração que atualmente ele tem. Então, o risco é muito maior. Suponha que um desses devedores não consiga honrar o seu compromisso de pagar o ativo. O impacto na receita financeira mensal do ativo vai ser muito grande. Então, analise bastante antes de investir em ativos assim. Tenha ciência dos eventuais riscos que você pode ter ao investir nele, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar algumas informações sobre o RZAG11. É um FIAGRO, sim, que entrega uma boa rentabilidade. Como eu mencionei, de 1,20% ao mês, tem entregado essa rentabilidade ultimamente.
tem uma boa liquidez média diária, tem um bom número de cotistas, está com desconto ali de 9% para o que seria o seu preço justo, porém tem também os seus riscos. Como eu mencionei, é um ativo high yield, já que ele tem aí taxas elevadas de CDI mais 5%, então é uma taxa elevada, o risco é maior de crédito. E o outro ponto também é que ele tem concentrações, tanto com respeito ao PL em algum dos seus devedores, também com respeito ao segmento de atuação da maioria dos seus devedores, que é o segmento de soja. Então são alguns pontos a se levar em consideração ao analisar se vale a pena ou não investir nele, beleza? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse ativo, pessoal. Vale a pena investir? Deixe aí o que é que você acha. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.